Olá, seja muito bem-vindo a esse programa especial aqui, transmitido pela TV da cidade. Você também está assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Se você está assistindo pelo YouTube, dê um joinha, aperta o sininho aí e toda vez que tiver uma atualização nova, você vai ser um dos primeiros a receber e ficar atento aí e sabendo tudo o que está acontecendo no mercado condominial, mercado imobiliário e também outros assuntos, outros temas que a gente traz aqui semanalmente para você aí do programa Condomínio e Casa, uma parceria entre o Secov Norte e a Loge, a Associação dos Loteadores de Joinville. Hoje, programa especial, a gente está trazendo aqui um advogado empresarial trabalhista que a gente tentou várias vezes trazer e a agenda agora coincidiu. Dr. Erasmo Steiner, né? Vamos colocar Dr. Erasmo José Steiner, né? Vamos Perfeito. Colocar o José no meio ali, né? Porque é importante também o nome inteiro do Dr. Erasmo. Obrigado. Seja muito bem-vindo a esse programa especial aqui para falar um pouquinho da área empresarial, doutor. Obrigado, Thiago. Estou aqui à tua disposição. É um prazer sempre estar contigo. Você sempre tão gentil para comigo e com as minhas demandas de informações, né? E eu sou muito grato a você pela oportunidade que você me dá de estar aqui contigo. A gente, toda semana, a gente traz um especialista, traz uma pessoa, né, para que traga informação, dê orientações aí para você que está do outro lado da telinha. E hoje nós vamos falar sobre direito empresarial, né, o que pode, o que não pode. E vamos direto ao assunto, doutor Erasmo. Qual é a maior demanda hoje que vocês têm recebido aí nessa área empresarial, né, puxando um pouco mais para o trabalhista, né? A gente está falando aqui para síndicos, administradores condominiais, empresários, né, e vários outros tipos de profissões aí que nos assistem, né, nos atendem aí semanalmente aqui pela TV da cidade. Tiago, as demandas, agora com a reforma trabalhista, né, que vai completar, ou já completou 5 anos, vai completar agora em novembro, né? 5 anos de vigência. Houve muita mudança na forma em que essas lides, essas discussões trabalhistas são propostas a juízo. Por exemplo, uma inovação que tem sido bem interessante tanto para empregador quanto para empregado é a possibilidade de homologação judicial das rescisões, né? Que dá uma segurança para o empregador no sentido de resolver definitivamente qualquer discussão que tenha com o empregado por ocasião da rescisão. E, por outro lado, para o empregado também dá uma segurança de uma solução célere das pretensões dele. Então, no campo empresarial tem sido uma novidade muito boa, né, já aplicada. Aqui em Joinville, que é onde eu atuo, tem sido muito bem aceita por todo mundo, né? Assim, tanto por empregados quanto por empregadores, sindicatos também, até onde eu sei, não se opõem. Então, acho essa uma área que tem sido bastante profícua, mudando até um pouco o perfil das demandas, né? Antigamente eram remançosas, né, as demandas em que se ajuizavam as ações e não se pedia de tudo. Se pedia de tudo. E aquilo ali trazia um certo incômodo, porque às vezes o empregador devia, vamos pôr 10 mil reais ali, que seria a rescisão da pessoa, e vinha uma ação trabalhista de 200 mil e tu não sabia de onde é que saiu esse valor. Certo. Isso também com a reforma trabalhista, isso cessou. Então, agora a gente sabe aonde as demandas vão caminhar e qual é assim, você consegue medir com um maior grau de certeza o risco dessas questões, né? Enfim, mas a pergunta também, assim, é amplo, né? Tem várias demandas nesse sentido. Sobre rescisão, né? Qual é o acerto, qual o erro, como é que está essa questão aí? Como não errar quando se faz um contrato e aí tem a rescisão?
né? Fala um pouquinho mais, esse assunto é interessante. Bom, sobre rescisão, eu sou bastante, como é que eu vou falar, legalista a esse respeito, né? Ortodoxo talvez seja a palavra melhor. Penso que a melhor forma de você caminhar para uma boa rescisão primeiro de tudo, que você registre todo o contrato. Todas as tratativas que você teve, empregador e empregado, isso tenha registro. Então, tem um contrato de trabalho firmado, as regras desse contrato firmadas. Se você vai alterar a jornada de trabalho, por exemplo, do empregador, do empregado, registra isso. Que mais? Registrar as questões de férias. E veja, assim, se algum contador estiver nos ouvindo, ele vai falar, mas isso é óbvio. E é óbvio. O problema é que muito empresário não faz. Né? Certo. E aí, quando chega lá na frente, ele tem problemas, ele tem até uma razão como é que eu vou dizer, uma razão do argumento dele acerca do que aconteceu, mas ele não tem prova do que ele disse. E direito, dizia já, acho que eu mencionei naquela última entrevista que você fez comigo, dizia um antigo professor de direito penal meu, que o direito é prova. No direito, tudo é prova. Se você tem prova, você tem direito. Se você não tem prova, não tem direito. Certo. É assim que ele se forma. Então, não adianta nada eu e você aqui termos uma relação de trabalho e eu disser que te paguei, mas eu não tenho esse recibo de pagamento. Então, isso é uma boa forma de começar a se pensar de que um dia você vai rescindir um contrato de trabalho. Certo. Mais cedo ou mais tarde, você vai rescindir. Ninguém trabalha com ninguém para sempre. A segunda coisa que eu entendo, pelo menos na minha vivência profissional, e que foi um irmão meu que sempre diz isso, e eu acho pertinente que ele fala, é o seguinte: trate bem o funcionário. Não exija do funcionário além do que aquilo que foi contratado. Né? Quem vai trabalhar está vendendo a sua mão de obra, está vendendo o seu serviço. Ele não está vendendo o seu querer, não está vendendo a sua vontade. Né? Então, trate a pessoa com respeito, é uma pessoa. Né? E estes são caminhos onde você vai construir uma boa relação com o teu funcionário e vai levar a uma rescisão lá na frente também respeitosa. Na minha experiência, os problemas eles acontecem, trabalhistas normalmente acontecem onde há falta de respeito. Ah, mas tem um empregado que não agiu de maneira correta. Tem. E tem um empresário que também não agiu de maneira correta. Sim. São seres humanos, né? São relações entre pessoas. Pode ser que a pessoa tenha sido contratada por uma empresa, uma pessoa jurídica, mas quem está tratando com ela, quem está desenvolvendo com ela, são pessoas. Então, nesse contexto, é sempre importante que se tenha em mente que esta relação precisa começar bem e terminar bem. E quando se vê que não há como prosseguir nela, essa rescisão ela pode acabar de uma maneira... penso que nunca é bom rescindir, né? Mas ela pode acabar de maneira digna para todo mundo. Né? Basicamente, eu acho que é isso. Não, é interessante. Muito bem. A reflexão muito interessante. Né? A gente sempre traz um especialista, né, para abordar esses assuntos, né, compartilhar aí com você aí do outro lado da telinha, né, esses assuntos aí, né, de direito e de outros segmentos também. Doutor, terceirização. Né? Certo. A gente, sempre quando a gente traz um especialista aqui, a gente fala sobre terceirização. Né? Nós temos aí vários condomínios, eu ia falar edifícios, né? Nós temos aí vários edifícios, condomínios, tanto empresariais, residenciais, na terceirização. Né? O que que nós temos que nos preocupar quanto à terceirização? Né?
Na terceirização, eu penso que também como a primeira resposta é a formalização disso, né? E esses serviços, eu imagino que você se refira a zeladoria, limpeza. Então, essas pessoas que vão prestar serviços nesses condomínios, elas pouca relação têm com a entidade condomínio e com os condôminos, né? A relação dela é com essa empresa terceirizada que presta serviço. Então, nesse sentido, o que é importante para o condomínio? O condomínio é importante que ele tenha a documentação da empresa terceirizada devidamente fiscalizada, com relação aos pagamentos trabalhistas, devidos ao funcionário que está prestando serviço lá, as obrigações fiscais, fiscais trabalhistas também, né? Recolhimentos previdenciários, os recolhimentos decorrentes da relação de trabalho propriamente dita, FGTS, férias, 13º. Por quê? Porque se isso não for fiscalizado, eventualmente pode trazer uma responsabilização do condomínio, a depender do que o processo venha a demonstrar, né? Eventual processo também, não quer dizer que vai haver processo todas as vezes. Mas então o condomínio precisa ter essa atenção de não somente documentar toda a relação, mas fiscalizar a relação com a terceirizada e ver se essa terceirizada ela está efetivamente credenciada para prestar aquele serviço de acordo e não vai ser uma dor de cabeça. Né? Então, fazer uma fiscalização de como é que, na hora de contratar, cobrar dentro do contrato que ela apresente as obrigações quitadas periodicamente, né? Apresente os exames periódicos dos funcionários, né? O exame admissional, exame demissional. O FGTS foi sempre depositado daqueles funcionários que trabalharam para o condomínio. Essas obrigações, elas vão trazer uma tranquilidade, talvez uma segurança jurídica maior na relação para com a terceirizada e o condomínio. Ótimo. Né? Bom, é sempre bom, né? É como o senhor falou, né? Tem que estar no papel o direito, né? Você tem que ter prova. Né? Se você tem prova ali, toda alteração, e nós temos ali, né? Vamos, né, colocar a terceirizada, o que fazer e o que não fazer. Né? Foi pedido para fazer algo extra dentro do trabalho do condomínio, mas não está especificado dentro do contrato. Tem essa dificuldade também, às vezes, né? Um pedido, tal, alguma coisa nesse sentido. Essas questões todas, elas precisam, como eu falei, precisa ser formalizado. Então, assim, esse contrato de trabalho feito da terceirizada com o empregado. Veja que na relação de uma terceirização, o empregado é da terceirizada, o empregado não é do condomínio. Certo. Isso é importante. Né? Então, assim, ele vai lá fazer a prestação de serviço. Que tipo de contrato este sujeito, essa pessoa, tem com essa terceirizada? Permite que ele seja demandado em funções outras que não especificamente, por exemplo, a de zelador ou a de porteiro. Né? Porteiro agora a gente vê poucos na modernidade, né? Monitoramento todo... Justo. Por câmeras. E aí você perceba que você olha essas pessoas, o contrato dela está permitindo coisas outras que não somente o determinado serviço de zeladoria, né? Então, isso precisa ser atendido. Mas um outro aspecto que aí o condomínio também tem que tratar juntamente, no caso o síndico, né, com o condomínio em si, os condôminos, é o trato dessas pessoas que estão prestando serviço para eles lá. Perfeito. Porque, veja só, a primeira percepção que se tem é que aquela pessoa que está prestando serviço, ela está ligando diretamente com o condomínio, né, com o condomínio. Muito bem, mas ela também precisa ser respeitada ali, porque a falta de respeito para com essa pessoa pode gerar uma situação de assédio profissional e gerar um processo. Certo. Então, também é importante que os síndicos
vou usar, o termo não é o mais específico, mas dá um treinamento, né? Treinar os seus condôminos, ou passar uma cartilha informando para eles acerca de que essas pessoas precisam ser respeitadas, né? Às vezes, se você não respeita a pessoa simplesmente pelo fato dela ser um ser humano, respeite-a para que ela não te processe, pelo menos, né? Então... Boa. Mas não é assim, aquela pessoa está indo lá para trabalhar. Então, trate-a com respeito, trate-a com dignidade. E vamos evitar leads, né? Eu não preciso, não é porque ela está me prestando um serviço que eu preciso tratá-la com ignorância. Mas eu posso tratá-la com a mesma civilidade com a que eu trato o meu vizinho. Por que não? É uma pessoa. E parece que, às vezes, nas questões de condomínio, eu advogo nessa área também, e a gente vê que há muitas pessoas que não compreendem isso. O condomínio parece que não compreende isso, né? Que todos precisam ser tratados com respeito. E não precisam ser tratados, efetivamente precisariam ser tratados com respeito somente pelo fato de ser humano, de ser uma pessoa. Mas se você não quer isso, pelo menos trate para não levar um processo, para não se incomodar, porque, assim, para o advogado, processo é trabalho. Verdade, né? A gente trabalha com isso. Então, assim, se tu tiver um processo a mais e um processo a menos, às vezes os clientes me procuram e a gente, como profissional, tem que advertir a pessoa dos riscos de um processo, né? E eu sempre coloco para o meu cliente, falo para ele, olha, para mim é trabalho. Se o senhor me der esse processo aqui, eu vou ficar muito feliz, vou ter trabalho, é importante. Mas para o senhor, essa lide pode ter um significado diferente. O senhor, então, precisa ter em mente se o senhor quer mesmo levar isso adiante ou não. Né? Okay. No campo do condomínio, isso veja que é uma gama muito maior, né? Vamos pôr ali qualquer prédio que tenha pelo menos 8 condôminos, 10 condôminos. Sim. Não é um condomínio grande. Mas ali, se não houver essa compreensão de que todo mundo precisa ser tratado bem, e isso pode refletir para o condomínio. Veja só, uma pessoa que se sentiu assediada no seu trabalho, se sentiu denegrida moralmente, ela está contratada da terceirizada. Não, foi o condômino que me tratou mal. Então eu vou processar ele, vou processar o condomínio e vou processar a terceirizada. Uau. Entende? Então, essas relações, é engraçado, né, que o direito ele tem muito esse aspecto. Você está tratando de lei, e por estar tratando de lei, você está tratando de relações pessoais. Claro. São relações jurídicas. Todas as relações aí que a gente acaba estabelecendo e que não dá bola no dia a dia, acabam sendo jurídicas, né? Se eu estou aqui, você está me considerando uma entrevista, nós acabamos por alguma situação alheia às emoções de cada um, acabamos nos encrencando. Conflito. Gerou um conflito. Esse conflito, numa situação mais drástica, pode se transformar dentro de um processo. Então, todas essas situações, eu acho que hoje a gente parece que, atualmente, a gente perdeu esse senso de que nós precisamos ser civilizados. Precisamos viver com civilidade, né? E dentro disso, nos respeitarmos. É o direito trabalhista. É o direito trabalhista e também o direito... Né? Também, verdade. Você processa, né, por algo, né, do trabalho, mas também relações também, danos morais. Quantos Exatamente. Danos morais? Né? Você, né, uma pessoa xingando, vamos colocar aqui, xingando, né, o zelador, xingando, né, Exato. Né, então tem esse dano moral também, em muitos casos, né? E é interessante, como eu advogo para muita empresa, às vezes tem muito empresário, né, o administrador, que não consegue enxergar a forma que ele tem que lidar com os conflitos dentro do ambiente. Então, por exemplo, algum funcionário, e existem inúmeros disso, está te
causando um transtorno dentro da tua produção, por exemplo, não saindo agora um pouco de condomínio, mas causando um transtorno. Você não precisa ir lá e devolver para esse empregado impropérios, né? Você pode, você tem que ter em mãos o seguinte: o que você tem? Quais são as regras que você tem para chamar a atenção dele de que aquilo não é correto? Ok. Você pode adverti-lo: fulano, vi o teu comportamento assim, 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 assado. Verbalmente. Assim, assim, assado. Este comportamento não será aceito. Estou te dando verbalmente uma advertência. Se esse comportamento persistir, nós vamos caminhar para a rescisão do nosso contrato. O sujeito foi lá e fez de novo. Você vai e adverte ele por escrito, nos mesmos termos. Aconteceu tal e tal situação, assim, 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 assado, estou te advertindo de que isso vai trazer consequências. Você nota que isso é diferente de você ir lá e discutir com a pessoa. Porque você não precisa discutir. E daí das próprias leis do trabalho, elas têm regras específicas do que se caracterizam. Por exemplo, uma insubordinação, uma desídia, o sujeito que não está produzindo de acordo com a ordem de serviço que foi dada, né? Agindo com incontinência de conduta. Então, isso tudo a lei dá. Então, você não precisa ir lá discutir. Só que isso é uma percepção de treinamento. A pessoa precisa enxergar que ela pode agir de maneira distinta ao transtorno emocional. Porque se você parar para pensar, um sujeito que não está produzindo, nós não estamos na nossa casa, né? Então é diferente quando você está vendo ali o teu filho, tu, está pagando a escola, tu está pensando, o rapaz precisa tirar uma nota alta, né? Assim, e aí, assim, vou dormir, ele está no celular, é uma relação um pouco diferente. Você está pagando para aquele funcionário, a empresa está pagando para aquele funcionário como contraprestação de um serviço que ele tem que prestar de acordo com a ordem de serviço dada. Então, se em casa você vai chamar a atenção do teu filho e dizer, bicho, perdão pela expressão, bicho, seguinte, você tem que se adequar aqui, porque você vai reprovar, a gente está pagando uma escola cara, não é assim? Tem aquela discussão. Na relação de trabalho, você tem que chamar a atenção do sujeito, mostrar para ele que aqui, a ordem de serviço é essa aqui, você não está cumprindo assim, assim, assado, que você está documentando. Lembra quando eu falei lá no início? Claro. Você está documentando. Né? Lógico que você não vai mandar o sujeito embora por justa causa numa primeira discussão que você tem com ele. Não é isso que você vai fazer. Mas você vai, aqui agora tive uma discussão. Puxa, o cara nunca chega no ponto. Puxa vida, o cara nunca sai na hora certa. Certo. Poxa, tu fala para ele, todos esses atos são passíveis de gerar advertências. Mas isso tem que ter uma iniciativa de você executar essa função que é do empresário, que é a fiscalização do ambiente de trabalho. O sujeito não está usando um equipamento de proteção individual. Adverte. Tá? Documentou. Chegou num momento, o sujeito fez algo que realmente, olha, está aqui o histórico dele, não é dos melhores. Vamos rescindir, justa causa, até logo. Ou não quer dar justa causa, quer demitir sem justa causa, até logo. Mas as ações precisam ser civilizadas. Civilizadas. Muita coisa não deveria nem bater na justiça trabalhista, né? Muita coisa poderia ser evitada, poderia, né, dentro do ambiente do trabalho, e não ter que chegar até a justiça do trabalho, né? Muita coisa poderia ser evitada para chegar lá no juiz, né? Exatamente. É interessante porque no meu dia a dia compartilhe. Meu escritório sou eu e a minha esposa, né? Compartilhe. Sou eu e a minha esposa. Compartilhe. Então, eu estou com o meu computador aqui e ela senta na minha frente, melhor,
de lado aqui. Ela de frente para mim. E eu de lado para ela. E, rapaz, eu tô lá, às vezes eu tô fazendo uma peça e você está escrevendo uma petição e naquela petição você está montando a história de defesa do teu cliente, né? Daí você está lendo a peça que o outro advogado fez e você olha para aquilo e você fica, eu olho para ela assim e falo, meu amor, parece que essa história não é verdadeira. Olha. Alguma coisa aconteceu ali que foi um mau contato. A questão não precisava ir para a justiça. Olha só. Né? E você vê que essas questões de mau contato é um contrato mal escrito. Certo. Né? Um contrato dúbio, é uma palavra dita inoportunamente. E claro, aí tem os mal-caratismos, né? Não podemos dizer que todas as situações decorrem de mau contato, mas grande parte, como você está falando, né, de não chegar ao judiciário, muitas acontecem assim. Você vê que é uma questão de que a pessoa, olha, alguém perdeu ali a linha da civilidade, né? E você vê também, aí são questões pontuais que normalmente as pessoas pensam que estão sendo muito claras naquilo que falam. Eu tenho um problema muito grande com isso, assim, né? Porque às vezes eu acho que eu estou sendo muito claro. Mas quando eu paro para ver o meu interlocutor, eu não estou sendo claro com ele. Certo. E faz com que ele não entenda aquilo que para mim é tão claro. E isso necessita que eu explique um pouco mais para ele, aborde um pouco mais com ele. Só que a gente para e quer cortar os canais, prefere não entender. E aí o advogado entra para fazer o trabalho dele. Defender o seu cliente. Olha Né? só. Essa é a vida diária do advogado. Olha que ótimo, né? Não é por acaso que a gente sempre, toda semana a gente traz um especialista aqui, né? Dividindo aí esses assuntos, né? Orientações aí, né? Muita orientação hoje para você aí, para saber redigir bem um contrato para depois, lá na frente, não ter prejuízos, né, doutor? Então, muito bem explicado, muita boa reflexão, tá? Queria que deixasse, né, a sua mensagem aí para os nossos telespectadores, né? Para cuidar do contrato, né? Cuidar do contrato, exatamente. Eu agradeço novamente a oportunidade que você me dá e é sempre um prazer estar aqui conversando contigo, uma conversa sempre agradável, muito boa. E sucesso também a todos os condomínios que estão patrocinando aqui, né, o programa, que tem essa visão de buscar informação para as suas atividades. Meus parabéns a você que faz esse serviço de maneira tão brilhante. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor Erasmo José Steiner. Não vamos deixar o telefone ali, doutor Erasmo, né? Se tiver alguma dúvida, pode ligar para o doutor Erasmo José Steiner, né? O telefone estaria aparecendo na tela. Teve alguma dúvida? Pode falar com o doutor aí, direito trabalhista, empresarial, muito empresário nos assistindo. Então, interessante aí, né, para tirar essas dúvidas aí. Obrigado, doutor, pela sua presença, né? Nós vamos ficando por aqui em mais esse programa especial. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Até o próximo programa. Até breve.